Queridos, não podemos deixar de entrar no nosso tema, que é um tema muito importante, é um tema que, aliás, eu já falei muitas vezes sobre esse tema. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho o hábito de preparar as homilias e eu faço sempre um resuminho. Vou mostrar para você. O resuminho que o padre faz é sempre assim, ó. Tá vendo? Toda homilia eu faço um resuminho assim. Desde que eu fui ordenado. E o que acontece? Eu vou guardando os meus resuminhos. E hoje eu posso dizer para você que eu tenho um arsenal de homilias. E aí o que eu fiz? Eu separei as homilias mais antigas que eu já fiz desse tema, só para você ver há quanto tempo eu venho batendo nessa tecla. A primeira homilia que eu fiz sobre esse assunto, você sabe quando foi? No dia 24 de julho de 2013. 11 anos, pessoal. 11 anos atrás, eu fiz uma homilia, olha o tema: murmuração, grande fonte de maldição. Essa homilia ainda está, ainda é possível você encontrar. Se você digitar no YouTube, murmuração, grande fonte de maldição, homilia do Padre Wagner, você vai achar. Uma homilia que eu fiz lá na catedral. Lembrando que nós chegamos na catedral, Frei Valdo e eu, em 2013. E em 2013 começamos a missa para os enfermos. Então lá em 2013 eu fiz essa homilia. Depois, no dia 23 de julho de 2014, toquei de novo nesse assunto através da homilia chamada Como se tornar um profeta. Depois, no dia 15 de julho de 2015, tocamos de novo nesse assunto através da homilia chamada Reverência. Depois, no dia 20 de julho de 2016, tocamos de novo nesse tema em uma homilia chamada Inferioridade. E depois, no dia 25 de julho de 2018, tocamos de novo nesse tema através de uma homilia chamada Mortificação. Então, praticamente todo ano eu preciso falar desse assunto. E hoje, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, vai nos falar da murmuração e da reclamação. É sobre isso que vamos conversar, tá bom? Murmuração e reclamação. Vamos começar nos perguntando isso. Murmurar é a mesma coisa de reclamar? Qual a diferença de murmurar e de reclamar? Quando você passa por uma situação difícil e você começa a ficar falando mal daquilo, isso é uma murmuração ou é uma reclamação? Vou ensinar para você agora. Tanto na murmuração quanto na reclamação, existe um descontentamento. A pessoa que murmura, a pessoa que reclama, é alguém que não está feliz, está descontente com alguma coisa. Amém? Então, ao murmurar, ao reclamar, você já emite esse sinal: eu não estou feliz, eu não estou bem, eu não estou alegre com o que está acontecendo. Então, murmuração, reclamação são formas de descontentamento. A reclamação é quando você mostra o seu descontentamento de forma explícita, ou seja, de forma que as pessoas podem ver. É o descontentamento que foi colocado à mostra para todo mundo. A reclamação, ela é sempre visível.
A pessoa que está descontente, ela faz questão de mostrar. E como ela mostra? Através de palavras, através de xingamentos, através daquilo que se poderia chamar impropérios, que são palavrões, palavras duras, palavras de blasfêmia. A murmuração é quando você demonstra o seu descontentamento, mas de forma implícita. Então a murmuração, ela não é para todo mundo ver. É só aquela pessoa que está bem pertinho de você, é só aquela pessoa que te observa, que consegue perceber. A murmuração é quando você fica conversando, como diz Dona Maria, para dentro. Sabe aquela pessoa que conversa para dentro? Na reclamação, a pessoa que está insatisfeita com o casamento diz: ah, que droga de vida! Essa maluquice desse homem não presta para nada. Não sei para que eu fui casar com esse infeliz. Ou seja, a pessoa está descontente e ela está colocando para fora. Amém? A murmuração, a pessoa coloca para fora, mas de uma maneira mais recatada, de uma maneira mais tímida. Ela serviu o almoço para o marido está lá comendo e ela está de lado da cozinha. Esse capeta do inferno, fica aí. E o marido fala: você falou alguma coisa, meu bem? Não, falei não. Essa miséria ruim, podia empalar e morrer aí na cadeia. Isso é murmurar, é você ficar descontente, mas você fica com vergonha de falar, fica guardando para você. Acontece muito na empresa, né? O patrão fala para você: ó, o negócio é o seguinte, eu vou precisar de você hoje fazer hora extra. Aí você fala: poxa vida, logo hoje, eu tinha um compromisso hoje. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que aceitar. A hora que o patrão vira e fala: que droga, por que esse homem não morre? Mas você não tem coragem de falar para ele, tá entendendo? As duas coisas, pessoal, as duas coisas são extremamente perigosas no mundo espiritual. Quem murmura e quem reclama no mundo espiritual está no mesmo grupo. As consequências para quem murmura, as consequências para quem reclama no mundo espiritual são as mesmas. Aqui na terra, é claro, a pessoa que reclama, ela pode sofrer mais consequências do que a pessoa que murmura. Aliás, quem murmura, só murmura porque não tem coragem de reclamar. Eu conheço uma pessoa, não vou nem falar o nome que ela deve estar assistindo, mas é o dia inteirinho murmurando. Ela murmura em casa, ela murmura na rua. Um dia eu saí com essa pessoa e eu estou ouvindo ela. Eu falei: eu vou chegar perto para ouvir. Aí ia passando uma mulher na rua, uma mulher bem fortinha. Olha como é que fica esse tribufu, essa gorda. Eu falei: minha filha, você conhece essa mulher? Eu não. Mas o que você está falando dela? Eu não estou falando dela não. Falei: tá assim que eu ouvi. A pessoa que murmura, ela tem vergonha. Ela não aceita. Quando alguém descobre, ela arruma uma desculpa. E aí vira e fala assim: eu estou aqui conversando comigo mesmo, estou aqui falando com os meus botões, mas não, está murmurando, não tem coragem de falar, não tem coragem de reclamar, de pôr para fora, aí fica ali murmurando, como diz Dona Maria. Eu acho essa expressão de Dona Maria, fica ali budejando. Já viu essa expressão? Fulano fica budejando, conversando, mas aquela conversa que você não escuta direito, parecendo um cachorro rosnando, que você não sabe o que é. Então veja, a murmuração e a reclamação são dois inimigos de quem deseja alcançar a bênção. Olha o que o apóstolo Paulo diz, vou ler para você. Primeira leitura de hoje, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem reclamar
ou murmurar. Repita. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, Para que sejais livres de repreensão para que sejais livres de repreensão e ambiguidade. e ambiguidade, Filhos de Deus sem defeito. filhos de Deus sem defeito, No meio dessa geração no meio desta geração depravada e pervertida. depravada e pervertida. Aqui você começa a perceber o apóstolo Paulo como que insinuando que a murmuração e que a reclamação nos coloca nesse caminho de depravação, de perversão. E você pode perceber, em geral, a pessoa que reclama, ela tem muita facilidade de ficar falando palavrão. A pessoa que murmura, ela tem muita facilidade de se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa, como diz Dona Maria, boca suja. E esse caminho é um caminho de maldições. Eu quero sugerir para vocês um livro que, nas outras homilias eu falei desse livro, hoje não vai dar para falar. Olha o nome desse livro, que legal esse livro. Você que gosta de ler, se você pegar esse livro para ler, você vai tirar muitas risadas, você vai gostar muito dessa leitura. O nome do livro: Eu e a Minha Boca Grande. Repita. Eu e a minha boca grande. É um livro de Joyce Meyer, que escreveu esse livro em inglês. No capítulo 6 desse livro, tem o seguinte título: Não murmure e saia do lugar. Repita. Não murmure e saia do lugar. Eu fiquei muito impressionado quando eu li esse livro, porque essa autora, ela traz uma explicação sobre a murmuração que eu nunca havia visto, que eu nunca tinha tido conhecimento. Ela fala que no grego, a palavra murmurar significa paralúticos. Fala para mim, paralúticos faz você lembrar de qual palavra? Paralítico. Então veja, a palavra murmurar, na sua origem etimológica, ela tem a ver com paralisia, com ficar paralítico, com não conseguir movimentar, não sair do lugar. Você consegue agora perceber que a murmuração, a reclamação faz de você um paralítico? E eu quero que você observe isso. Olha para mim agora, o que eu vou falar é muito sério. A pessoa que vive murmurando, a pessoa que vive reclamando, não sai do lugar. A vida dessa pessoa não anda, ela não progride, ela não avança, ela não melhora, está sempre do mesmo jeito. Aqui está a primeira maldição da reclamação, da murmuração. Ela impede a sua vida de andar. Algumas pessoas até vêm conversar com o padre e falam assim: Padre, eu queria que o senhor rezasse para mim, porque minha vida anda tão parada, sabe? Eu não consigo terminar nada que eu começo, nada vai para frente, os meus sonhos, os meus projetos, tudo parado, eu estou desempregado, eu faço uma entrevista de emprego, não me chama, eu peço alguém para poder arrumar um emprego para mim, a pessoa não me dá resposta, eu deixo meu currículo nas empresas, deixo meu telefone, peço para me ligar, ninguém me liga. Eu acho que tem alguma maldição na minha vida. Tem sim. Eu acho que fizeram alguma macumba para mim. Talvez não. Talvez a maldição que está na sua vida vem da sua boca grande, que não para de reclamar e murmurar. De onde vem a murmuração e a reclamação? Vem de uma insatisfação com a vida. Essa insatisfação, em geral, ela está associada à tristeza,
Toda pessoa que murmura, que reclama, é uma pessoa triste. Ela vem da raiva, de você não aceitar algumas coisas que acontecem. Ela vem do egoísmo, de você achar que o mundo é seu, que tudo é seu. Vem do ciúme, você se sentir dono das pessoas e não querer que as pessoas tenham uma vida longe de você. E vem da inveja. Eu quero falar uma coisa para você, em geral, não sempre, mas em geral, todo invejoso gosta de murmurar e reclamar. E é por isso também que a vida dos invejosos não rompe. O invejoso nunca consegue ter sucesso na vida, dentre outras coisas, porque vive reclamando, vive murmurando contra aquela pessoa que tem o que ele não conseguiu ter. Preciso falar para você o seguinte: por que nós não podemos murmurar e reclamar? Já expliquei para você. Um dos primeiros motivos é esse: a murmuração e a reclamação são fontes de quê? Maldição. Fala com o padre assim: a murmuração, a reclamação são fontes de maldição. Daria até para fazer uma musiquinha, né? A murmuração, a reclamação são fontes de maldição. Segundo motivo pelo qual não é interessante para você ficar murmurando: é perda de tempo. Não vai te levar a lugar nenhum, não vai mudar em nada. Você pode reclamar o tanto que você quiser, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Se reclamar mudasse a vida dos outros, esses infelizes que vivem pelo mundo, insatisfeitos e reclamando, eles seriam bem-sucedidos na vida. Segundo, você já aprendeu, a murmuração e a reclamação paralisam sua vida, tornam você um paralítico espiritual. Terceiro, a murmuração e a reclamação agrada o inimigo. Aqui eu quero lembrar para você sobre um trecho de um livro que eu gosto muito, chamado Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Quem já ouviu falar desse livro, diga amém. Guimarães Rosa, nesse livro, Grande Sertão Veredas, ele fala que a murmuração é o aboio do diabo. A cada vez que você murmura, você chama o diabo para perto de você. O demônio, é como se a murmuração fosse uma forma de invocar o demônio. E toda pessoa que vive murmurando, ao lado dela costumam estar espíritos malignos. E é por isso que a vida dessa pessoa não vai para frente. Mas uma coisa muito importante que você precisa saber: a murmuração e a reclamação, elas representam ofensas a Deus. Quem murmura, quem reclama, ofende a Deus. Repita isso. Por que ofende a Deus? Porque tudo o que acontece na nossa vida, ou foi providência de Deus, Deus que fez, ou foi permissão de Deus, Deus permitiu. Ou Deus fez, ou Ele permitiu. Se Ele fez e você murmura e reclama, Deus fica triste porque você está sendo ingrato com o que Ele fez. Se Ele permitiu e você murmura e reclama, Deus fica triste porque você não está conseguindo entender que através dessa permissão de Deus existe uma bênção, existe um ensinamento, existe uma lição, um crescimento para você. Então, toda murmuração, toda reclamação é pecado, porque ofende a Deus. Ô padre, mas mesmo quando eu tiver direito de reclamar, veja, você não tem direito de reclamar.
Ninguém tem direito de reclamar e de murmurar. Você tem direito de chamar a pessoa e conversar. Mas ficar reclamando, esbravejando, soltando palavras ao vento que não vão mudar nada, isso não é direito, não. Isso é talvez um atrevimento seu. Ué, padre, mas então quando acontecer uma coisa que eu não gosto, o que eu tenho que fazer? Primeiro, se você percebeu que isso que está acontecendo e você não gosta, é alguém que está fazendo, chama a pessoa, conversa, fala. Não precisa brigar, não precisa chamar a polícia, não precisa sair para as vias de fato. Chama a pessoa, conversa, fala. Dialoga. Isso é um direito que você tem. Reclamar, não. Reclamar não é a mesma coisa de chamar uma pessoa para conversar. Reclamar é ficar xingando, brigando, gritando, esbravejando, como se isso fosse mudar alguma coisa. Então, ao invés de reclamar, a sua saída é conversar. Mas reclamar não faz bem, reclamar não é bem-vindo na vida de um cristão. Ô padre, como eu posso fazer para parar de reclamar? Deixa eu te falar, a palavra reclamar no seu pensamento, na sua cabeça, quando eu falo reclamar, reclamar para você vem de qual palavra? Se eu tiro o re, fica o quê? Reclamar vem de qual palavra então? Então aqui já tem a saída. Ao invés de reclamar, o que você tem que fazer é clamar. Clamar a quem? A Deus. Ele pode mudar tudo. Então, ao invés de você ficar reclamando contra seu casamento, reclamando do seu marido, por que você não passa a clamar a Deus pelo seu marido, pelo seu casamento? Ao invés de reclamar do seu trabalho, por que você não começa a clamar a Deus pelo seu trabalho? Ao invés de reclamar da sua sogra, por que você não começa a clamar a Deus pela sua sogra? Está aqui uma saída para você. Não reclame, clame. Diga. Não reclame, clame. E a segunda saída para você é: se a pessoa que reclama demonstra ingratidão, a pessoa que ao invés de reclamar agradece, ela agrada mais a Deus. Então, ao invés de reclamar, agradeça. Você tem um filho, seu filho está usando droga, e você vive reclamando. O que foi que eu fiz? Será que eu joguei pedra na cruz? Oh meu Deus, por que isso vai acontecer logo comigo? Eu nunca fiz mal para ninguém, o Senhor podia ter me dado um filho tão maravilhoso. Eu fico olhando os filhos da minha irmã, os meus sobrinhos. Olha as reclamações, eles são tão bonzinhos para a mãe, trabalham, tem um que já casou, tem um que passou no vestibular, tem um que agora virou doutor e a mãe sempre orgulhosa, e eu sinto vergonha do meu filho, porque meu filho sai de noite e volta só no outro dia, drogado, e chega e dorme o dia inteiro, e já acorda depois do almoço e se prepara para sair. Não faz nada, não ajuda em casa, não lava a cueca que ele usa, não serve para arrumar a cama que ele dorme, é um imprestável. Eu não sei que filho é esse, eu não sei o que eu fiz, que pedra que eu joguei na cruz. Veja, se ao invés de ficar reclamando, você começasse a fazer assim: Senhor, eu te agradeço pelo meu filho. Meu filho é usuário de droga, meu filho está destruindo a vida dele, mas mesmo assim eu te agradeço pelo meu filho. Eu agradeço o Senhor porque eu não sei qual a lição que o Senhor queria me dar com esse filho, mas eu te agradeço. Pessoal, eu conheci uma história, isso é um testemunho real. Olha para o padre agora, eu vou contar esse testemunho para mostrar para você
que quando você deixa de reclamar e começa a agradecer, ao invés de atrair maldições, como na reclamação, você começa a atrair bênçãos através do seu agradecimento. Eu fiquei sabendo de uma casa onde morava 3 irmãos. Eles vieram para estudar, para trabalhar, vieram para Montes Claros. E esses 3 irmãos moravam juntos, a família da roça, e eles vieram, estudaram. Um começou a fazer faculdade, um começou a trabalhar numa farmácia, outro começou a estudar para o concurso, e na hora que passou no concurso, descobriu que estava com câncer. E aí, a irmã, que foi a primeira a ficar sabendo, decidiu chamar a família para dar o comunicado. E essa irmã era muito de igreja, de grupo de oração, uma pessoa de caminhada. Contou a notícia que era um câncer devastador. Essa pessoa, quando descobriu o câncer, já estava com metástase. Para você que não sabe, metástase é quando o câncer já comeu o corpo da pessoa todo. Já espalhou e não tem nem como fazer cirurgia. E o médico disse que aquela pessoa só tinha 6 meses de vida. Quando essa irmã contou para a família, todo mundo começou a chorar. E essa irmã disse: pessoal, vamos fazer uma oração? Vamos dar as mãos? Todo mundo deu as mãos, fechou os olhos. E ela começou a presidir a oração. Ela disse assim: Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, com o coração muito triste, muito ferido pela notícia que recebemos que o meu irmão está com câncer e que o câncer dele já está em estado terminal. Nós ficamos muito tristes, Senhor, porque ele acaba de ser aprovado num concurso, ele tinha um futuro inteiro pela frente. E toda a família estava comemorando essa vitória com ele. Mas, Senhor, nós não vamos reclamar. Nós queremos Te agradecer. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo câncer que o meu irmão descobriu. Na hora, uma pessoa abriu o olho e falou: que isso? Que oração doida é essa? Você está rezando, agradecendo pelo câncer? E ela disse: sim, agradecendo pelo câncer. Mas ninguém agradece por doença, não, você está doida. E ela disse: nós vamos agradecer pela doença, porque nós não sabemos o que Deus quer fazer na vida dele, na nossa vida, através desse câncer. E o irmão falou: eu não vou fazer essa oração não. E saiu, bateu a porta. Não aceito uma coisa dessa, isso não é de Deus não. E ela falou: pessoal, vamos continuar a oração? Todo mundo fechou o olho, continuou. E ela falou: te agradecemos por esse câncer. Te agradecemos porque ele está já em metástase, o câncer já espalhou. Nós te agradecemos por tudo. E agradecemos até por não sabermos quanto tempo de vida ele tem. Se ele viver um tempo, se ele morrer agora, se ele morrer daqui 6 meses, se ele morrer daqui 1 ano, nós agradecemos o Senhor. Nós, a única coisa que queremos, Pai, é agradecer. Nem vamos pedir nada, só agradecemos, só agradecemos, só agradecemos. Pessoal, passou poucos dias, esse rapaz foi fazer uma biópsia, e para a surpresa de todo mundo, inclusive dos médicos, o exame não deu nada. Ele estava completamente curado do câncer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.